Fala galera, tudo bom? Meu nome é Diego Brito e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você aí uma palestra que eu ministrei hoje na Universidade Cruzeiro do Sul na 7ª semana de Design e Arquitetura. Nesse emaranhado de coisas que eu vou compartilhar aqui, tudo que eu aprendi ao longo da minha carreira, ou seja, a minha jornada, para você que quer conhecer um pouquinho mais sobre mim também, que acompanha meu canal, esse vídeo vai ser legal para você entender de onde eu vim e como foi até chegar na criação desse canal e poder ter esse tipo de contato com você aí que está me assistindo. Espero que você goste da palestra. Com vocês, Diego Brito. Vamos lá então. Então olha só, hoje é especial, hein? Primeira manhã, primeira palestra aqui do evento. Então a gente já vai começar abrindo aqui o evento em grande estilo, ó, com o Diego Brito. Então ele veio aqui, ó, vou para apresentar o Diego, falar rapidinho o mini currículo dele aqui. Então ele é empreendedor, publicitário, especialista em marketing digital, palestrante, consultor, professor. Nos últimos 17 anos construiu 4 agências de marketing. Atendeu mais de 350 clientes, atua como CEO na agência General Marketing, lecionou na Pan-Americana de Escola de Arte e Design, autor do livro Criação de Sites na Era Web 2.0, né? E, poxa, eu gosto pra caramba, hein? Então, esse é o mini currículo dele, hein? É um resuminho só, hein? Então, legal, então aproveitem essa palestra, né? O Diego tem um canal no YouTube também bastante interessante, né? Então ele é um super divulgador aí do assunto. Então aproveita, certo? Legal. Tá, aqui é todo seu, seja bem-vindo. Obrigado. Vamos começar, fica à vontade. Vamos lá. Já é. Tudo bom? Bom dia, né? Bom dia. Tudo bem? Como o professor Ivan colocou, meu nome é Diego Brito. Estou nesse mercado aí há alguns anos e hoje aqui é um prazer poder falar para uma audiência que eu já estive aí no lugar de vocês e muitas vezes não tive a oportunidade talvez de ouvir o que eu trouxe aqui para vocês para poder compartilhar. Que não é só uma palestra bonitinha para a gente olhar e falar, pô, que legal a carreira do Diego e tal. Eu quero trazer aqui insights de como vocês podem pegar aquilo que aconteceu comigo e implementar na vida de vocês, na carreira de vocês. E também, uma das coisas que vocês devem pensar é, qual o caminho, né? Eu vou por lá. Tem esse caminho fácil? Quem é que acha que tem um caminho fácil para se formar como designer, como arquiteto e ter sucesso na carreira? Alguém acredita que tem um caminho fácil aqui? Não tem caminho fácil. Ou seja, não tem almoço grátis. Vocês têm que ralar pra caramba. Vocês têm que correr atrás. Não tem caminho fácil. Como já dizia o sábio Kleber Bambam, é burr. Vocês têm que correr atrás. Vocês têm que ir atrás do resultado. Ele não vai vir fácil. Vocês vão ter que procurar ele, caçar ele, perseguir, porque ele não vai cair para vocês de mão beijada. Eu vou compartilhar com vocês quais foram as minhas derrapadas, o que eu fiz na minha carreira, o que aconteceu. Como o professor Ivan colocou, eu montei 4 agências, eu tenho 32 anos, eu comecei com 14 anos, então assim, uma carreira curta, se vocês compararem de repente com os nossos pais ou com outras pessoas, é uma carreira curta, mas dentro dessa área, principalmente no digital, é uma carreira longa, porque as pessoas que são os mais sêniores da área começaram na mesma época que eu comecei, então é uma área que as coisas, o tempo é muito rápido. E ao mesmo tempo, 17 anos, que é o tempo que eu tenho nesse mercado, é um tempo muito longo. E é algo que eu quero que vocês frisem bem aqui nessa palestra. Se você acha que você vai estudar design gráfico ou arquitetura e vai entrar numa empresa e trabalhar 5, 10, 15 anos, 20 anos, eu acho que não é bem por aí que o mercado vem andando. Até mesmo porque o dinamismo de você entrar numa empresa e outra vai agregando na sua carreira e cada vez mais vocês vão aprendendo e somando no conhecimento de vocês. Essa mudança de empresa, mudança de cultura, mudança de estilo, vai agregar no profissional que vocês vão ser. Vou falar então, essa palestra ela tem 2 momentos, tá? O primeiro momento, eu decidi pegar minha carreira desde a primeira empresa que eu entrei até o momento atual, para compartilhar com vocês as lições aprendidas, como isso foi formando a minha mentalidade do off para o on, e do meio para o final da palestra são as minhas dicas práticas que vocês podem implementar já saindo da palestra, coisas assim que vão agregar valor para vocês entenderem como entrar nessa área. Só um breve, eu comecei na área de pré-impressão. Eu nem sei se hoje tem mais isso. Tem, professor? Birô de pré-impressão? Bastante, né? Nossa, alguém já ouviu falar de birô de fotolito? Não? Então, antigamente, quando a fotografia era analógica, as gráficas também eram todas analógicas. Então, quando você mandava algum material, você tinha que fazer um filme. Talvez vocês tenham visto em alguma aula, para quem já está se formando, para quem está no começo talvez ainda não, mas basicamente eu trabalhava nesse modo analógico que tinha das artes gráficas, tá? Que hoje com o CTP, com o Computer to Plate,
Você praticamente imprime uma chapa, essa chapa vai para a gráfica e a partir dali você começa todo o processo de impressão, você não tem mais o fotolito, mas eu trabalhava nessa área, que era chamado de pré-impressão, ou no inglês pré-press, ou como se chamava no Brasil, era muito mais popular se encontrar como birô de fotolito. Comecei ali e aprendi o quê? A fazer arte final. Tá? Eu comecei a carreira um pouco esquisita, assim, eu não comecei criando, eu não comecei aprendendo a desenvolver minhas habilidades artísticas, eu comecei consertando as artes daqueles que eram os mestres da propaganda. Então, os clientes da empresa que eu trabalhava eram, por exemplo, DPZ, W Brasil, agências grandes, que você pegava aqueles diretores de arte premiados e tudo mais, mas o arquivo deles era terrível. Era preto nas 4 cores, era PF mal feito, era tudo assim mal acabado. Não tinha um trabalho sofisticado. Por quê? Porque eles eram preguiçosos, porque tinha o birô. Então o birô fazia todo o tratamento de imagem, recorte, fusão. O que eles faziam? Eles faziam um conceito, né? Eles pensavam na campanha, no conceito. Isso morreu hoje. Hoje não dá mais para ter um profissional que pensa e o que finaliza. Não, é um só. Tá? Então é um profissional para fazer todo o processo. Em 2002, eu entrei numa editora. Talvez vocês conheçam, não sei se vocês já viram aquelas revistas que tem banca de jornal. Talvez não tenha nem mais banca de jornal direito, não. Mas aquelas revistas que tem um CD na capa, que vinha com joguinho e tal. Nossa, eu era doido por esses jogos na minha infância, eu jogava pra caramba e eu tive o prazer de trabalhar na CD Expert, que era a empresa que criou isso. Então, basicamente todos os jogos que eu gostava de computador da minha infância, eu depois fazia revista sobre esses jogos. E no final do expediente jogava. Então assim, era sensacional. Era a época do Counter-Strike, foi um dos trabalhos mais legais que eu tive na minha vida. E eu aprendi coisas muito importantes aqui que eu vou compartilhar com vocês. Em 2003, eu montei uma agência offline, tá? Uma agência totalmente off, ou seja, a gente fazia, era o que na época chamava de estudo de design gráfico. Eu não sei de onde vem esse nome estúdio, mas hoje eu gosto de chamar de agência, mas na época eu chamava de estúdio. E esse foi o primeiro passo que eu tive no empreendedorismo, tá? Então eu aprendi muita coisa aqui. Em 2008 eu montei uma agência digital, daí foi aí que começa a do Off-Pro, né? Que aí tudo aquilo que eu aprendi no começo já não se aplicava da mesma forma. E foi onde eu fui tendo que entender o que mudou nesse online e o que eu precisava aprender. Vou compartilhar isso com vocês. Em 2014 eu montei uma agência 360, aí foi uma fusão da minha agência digital com uma outra agência, com mais 2 sócios, e montei uma agência 360. Para quem não conhece esse conceito, é uma agência on e off, então as duas coisas. Então eu falei, agora estou bom pra caramba, né? Já aprendi o digital, aprendi o off, vou montar as duas coisas, vou explicar para vocês o que dá certo e o que dá errado. 2016 foi aonde eu falei, pô, deixa eu parar e decidir para onde eu quero ir, né? Que caminho que eu quero seguir. E montei a General Market, que é uma agência mais focada em estratégia e com viés totalmente digital. Bom, de formação, eu acho que não dá para ler, só para dar uma pincelada para vocês, porque é como aquele vídeo do Steve Jobs, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, mas é uma expressão comum em empreendedorismo, a gente fala isso, que você tem que ir conectando os pontos, né? O connecting the dots. Uma coisa que você faz no começo da sua carreira tem efeito lá no final. Vocês têm que começar a ver essa linha de vocês como profissão como uma coisa que tem um tempo longo às vezes para maturar. Eu estudei HTML, CSS, JavaScript. CSS nem tinha direito, né? HTML e JavaScript em 1999, no curso de técnico informática que eu fiz. Me serve até hoje. Então assim, tem coisas que eu aprendi lá atrás que não servem, são obsoletas, mas esse tipo de conhecimento entrou num momento da minha vida onde minha cabeça estava muito mais aberta. Era muito mais fácil eu aprender qualquer coisa. Fiz engenharia da computação, porque é uma área que eu sempre gostei de computador, de informática. Não consegui me formar engenheiro. Tomei pau na faculdade, tirava notas péssimas, estudava pra caramba, mas não conseguia evoluir. E aí foi que eu tomei, vamos colocar assim, vergonha na cara e fui fazer aquilo que era algo que eu tinha talento, que eu tinha vocação. E foi aí onde me formei como publicitário, em 2007, pela Belas Artes, estudei no Centro Universitário Belas Artes. E fiz um MBA em 2014 em Marketing, que é algo que eu não finalizei, mas que foi de grande valia, recomendo a vocês também. O MBA é uma boa escolha na carreira. Bom, basicamente isso para falar para vocês o quê? Esse era o meu desktop, essa era a minha área de trabalho em 2000. Eu quero contextualizar vocês, para vocês entenderem que o que eu vou apresentar aqui não é uma cola, eu não vou apresentar para vocês, para quem é da área de arquitetura, né, um blueprint, eu não vou apresentar para vocês uma planta abaixo. Eu vou mostrar para vocês uma trajetória que é longa nessa área digital e que muitas pessoas às vezes não imaginam que existia o Photoshop 4.
Muita acessando, imagina que tinha o tal de Quark. Quem aqui conhece o Quark Express? Já ouviu falar desse software? Quark Express. Melhor software para diagramação e editoração. Super preciso, super rápido. Até hoje eu lembro os atalhos para fazer as coisas. E se você apertasse Command Shift Delete, ainda aparecia um robozinho e dava um tiro no seu box e explodia na tela inteira, tudo cheio de pixel, que nem o Atari. E eu adorava deletar as coisas com esse comando. Quark Express era o software, era o software mais avançado da época para editoração. Hoje a gente utiliza o InDesign, por exemplo. Freehand, quem conhece esse cara aqui? Não? Freehand. Freehand era... não quero que vocês... Não era o Corel, hein? Freehand não era o Corel. Freehand era como se fosse o Illustrator da época. E o Freehand era o software que a gente fazia vetor, né? Fazia logo e tudo mais. Era o software mais utilizado na época. E o Flash 4, que é um software que eu acho super bacana, não infelizmente, mas foi algo importante que o Steve Jobs fez. Quando ele morreu, ele levou para a cova o Flash, né? Então assim, Flash não passou a não rodar em nada, porque ele falou que o iPhone não era para rodar Flash, porque consumia toda a bateria. E nessa época o Flash fazia parte, a gente fazia site em Flash, fazia animação em Flash, era... Sabe aquele quando o cliente fala, eu quero um negócio com movimento, eu falava, já sei, Flash. Então Flash era o software do movimento. E meu computador sempre, do começo da carreira, aliás, minha primeira máquina na carreira foi um Performa, que é um Macintosh desse vovozinho aqui, que era muito bom, era muito parrudo assim. O Mac naquela época realmente tinha mais performance que o PC, até hoje tem, né? Mas... o que aconteceu? Nessa época, contextualizar vocês, eu quero que vocês entendam, quero que vocês voltem no tempo comigo e imaginem da onde a gente está vendo para onde nós iremos. Google? Não, era KD. KD, aonde, Alta Vista, era por aí que a gente encontrava as coisas. Não é só uma questão de saudosismo, é uma questão de estrutura de lógica. Esse KD e os outros buscadores da época, eles funcionavam com o conceito de taxonomia. Não era o conceito de hoje que o Google acha praticamente qualquer coisa de forma semântica. A taxonomia é como se fosse um computador cheio de pastinhas e diretórios e tags. Era muito difícil achar alguma coisa nesse tipo de processo. E o próprio lojista, o próprio dono da empresa tinha que cadastrar o site lá. Bug do milênio, alguém lembra disso? Bug do milênio. O que aconteceu no bug do milênio? Você lembra? Eram os grandes dígitos que as pessoas achavam que não ia ter o próximo, não ia virar um milênio. Então os computadores, eles meio que achavam que ia dar pau em tudo. Tipo o Nostradamus da informática, né? Tipo, de 2000 não passará, era um negócio tipo meio assim. Então a gente não tinha... Quem desenvolveu tudo aquilo, né, que criou essa lógica computacional, acreditava que podia dar um pau feio e que os computadores todo mundo ia parar. Tipo, Coreia do Norte hoje falava do bug do milênio, tipo, o bug do milênio vai acabar com o mundo. Fotografia analógica para o digital foi muito legal, eu adorei participar disso. Eu vi do comecinho, meu chefe chegava na sala assim e falava, Diego, eu quero que você faça o seguinte, você vai escanear esse cromo. Cromo, para quem não trabalhou com fotografia nessa época, era como se fosse um filme fotográfico, que vocês já devem ter visto aquele pretinho, só que positivo, não era um filme negativo, você conseguia ver ele contra a luz. Então era legal, e ele servia para fazer outdoor. Então em São Paulo, na época antes do Kassab, né, da Lei Cidade Limpa, tinha muito outdoor, então você tinha que pegar aqueles cromos, escanear aquele cromo, para gerar um material de gigantografia, que seria o outdoor, e ele tinha uma qualidade fabulosa. E o digital ainda era meio assim... não tinha uma qualidade como hoje, né? Não era só uma questão de megapixel, era uma questão de definição. Então o sensor das câmeras digitais não tinha essa qualidade. E eu ficava fazendo, é o que o pessoal hoje chama de benchmark, sabe aquela galera que abre 2 computadores, vai qual que loga mais rápido, não sei o quê. O que eu fazia era pegar 2 câmeras, ter a qualidade maior, via o pixel, imprimir a prova. Enfim, foi muito legal participar dessa época. Existia um dia que eu falei pro meu chefe, vai no digital. Mas demorou. Eu falava analógica, teve um dia que eu falei, não, agora é o digital. E assim, foi basicamente aí onde foi o shift que a galera começou a usar arquivo digital. O celular da época era esse Nokia que você brincava com a cobrinha. Vocês brincaram com esse celular aí? Sim. Da cobrinha, era legal. A bolha do .com, vocês ouviram falar desse negócio da bolha do .com? Isso é bem importante vocês saberem disso e nunca esquecerem. É tipo a crise de 29. A crise da bolsa, o crash da bolsa de Nova York de 29, para o marketing digital foi a bolha do ano 2000. Essa bolha fez com que as empresas que estavam super valorizadas, né, as empresas digitais, que todo mundo falava na televisão, no rádio, nos meios de comunicação de massa, tipo o Bitcoin de hoje, sabe? Esse é o futuro, isso vai acabar com tudo. E todo mundo comprando ações, bum, explodiu a bolha
todo mundo que investiu nessas empresas passou por uma crise ferrenha, muitas dessas empresas fecharam, foi um momento muito difícil, muitos colegas que eu tenho até hoje foram demitidos nessa época, tiveram problemas na carreira, tiveram que voltar para o off, que eles tinham migrado para o on, só que fala, pô, a gente migrou muito rápido, teve âncoras de TV que desistiram da carreira da TV porque achavam que o digital ia para frente, enfim, teve um monte de gente bem prematura assim, não prematura, né, o que a gente chama de early adopters, né, aquela galera que segue a tendência quando está no começo, só que era muito cedo, estourou a bolha. E o Spotify da época era o Napster, né? Ilegal, né? Então, diferentemente do Spotify, você baixava e roubava os direitos do autor, né? O que eu aprendi aqui? E como isso me levou para o ON? Aprendi a ser um desktop publisher. E para quem está se perguntando o que é um desktop publisher? Era a profissão que vocês iriam trabalhar como designers gráficos. Vocês saíram da faculdade de design gráfico, que não era design gráficos, a maioria era desenho industrial, a galera se formava em desenho industrial. Esse pessoal queria ser designer, queria ser desktop publisher, que basicamente, se você traduzir, não faz muito sentido, né? Alguém que usa, sei lá, um desktop para publicar coisas, tipo um nome esquisito, né? Não faz muito sentido, mas essa era a profissão, inclusive a sigla é DTP. Se vocês procurarem isso no Google hoje, vocês vão achar muita coisa antiga. Tinha até revista chamada DTP. Aprendi a fazer arte final, escanear. E vocês vão falar, pô, escanear, putz, que trabalho chato, que coisa simples. Não, escaneador era um trabalho altamente qualificado, bons salários, curso de 6 meses para você operar uma máquina. Eu não estou falando de um scanner que a gente vê hoje, tipo, esses que você quase xeroca a página. Não, estou falando do scanner também dessa mesa. O scanner que eu trabalhava chamava Screen Cezanne. Você abria um negócio aqui, ele vinha até aqui assim, ó, lá. Você colocava os cromos dispostos e tal. E você tinha que trabalhar para contornar o efeito de moiré. Vocês já viram hoje o efeito de moiré? Quando os pontos da retícula se entrelaçam e dá aquele efeito esquisito, que você fala, pô, deu pau na gráfica. Então assim, o pau na gráfica é muito fácil. Vocês vão voltar um pouco a mais e descobrir que cada pau que dá na gráfica tem um nome. E a gente aprendia isso nessa época, porque a gente tinha que corrigir isso. Tratamento de imagem, e aí foi onde eu descobri que eu era daltônico. Eu sou um dos poucos publicitários, acho que daltônicos, que se assumem pelo menos, né? E isso se resolveu também no ON, depois eu vou contar. O que acontece é que eu trabalhava tratando imagens de pasto, de boi, de vaca. Tinha um cliente no Biro que tinha sítio, essas coisas, né? Leilão, sei lá, coisas do gênero, tipo aqueles canal do boi. E eu ia tratar essas fotos e deixava tudo verde e bonitinho. Meu chefe falava, pô, Diego, você faz um trabalho legal, parabéns. Tem uma festa aí que aconteceu, da alta sociedade, eu tô com um monte de foto aqui, você escaneia e trata a imagem para mim? Eu falei, opa, vou fazer isso. E eu devolvi a imagem para o meu chefe e ele falou, pô, Diego, você está tratando foto de Marte, o que acontece? As pessoas estão verdes, o que está acontecendo com você? E o problema é que eu não sabia distinguir muito bem verde, vermelho, laranja, e isso para mim foi um baita de um problema. Só que assim, eu tive uma galera tão legal que trabalhava comigo, eram 6 operadores de Macintosh, que também era o nome que usava na época, que eles foram muito importantes na minha carreira e foram os meus mestres. Principalmente na questão de como pensar, como agir, como resolver problema, vocês precisam disso. E eles me ajudaram a desenvolver um método que eu uso até hoje. Tipo, eu vejo cor no ponto. Quando eu vou na gráfica, eu pego o pontafio, olho a retícula, eu vejo a densidade de pontos e eu sei a tonalidade. Se vermelho acende magenta, acende amarelo, vinho 50, 100, 50. Você pega um preto com 60 de ciane e dá um tom mais escuro, não pega tanto dedo quando você vai fazer reserva de verniz UV. E todas essas coisas eu fui aprendendo. Basicamente minha cabeça ficou toda matemática, assim. E até hoje, eu olho uma cor e eu começo a pensar em CMYK, que é bizarro, né? Pensar em CMYK, né? Mas foi o método que eu desenvolvi. Aprendi a vetorizar, fechar arquivo. Naquela época, fechar arquivo levava 1 hora. Tipo, era um monte de ajuste que você dava para fechar um arquivo. Hoje não, você é next, PDF X1A, exportar. Pronto. Não, você tinha que aprender o que era cada coisa ali. Criação de fontes, tinha que criar fonte do zero. Hoje vocês vão lá no da fonte, né? Como é que chama o site? Qual que é o que usa hoje? 1001 fontes, qual os outros? Da fonte, né? Da fonte até hoje, esse é das antigas, esse aí funciona. O da fonte ele vai te dar uma fonte, acho que é OTF, que funciona em tudo. Funciona para impressão e funciona para tela. Naquela época tinha uma guerra, tinha as fontes TrueType, ou TrueView, e tinha as fontes OTF, que eram de impressão. Se o cliente fazia layout, e acontecia várias vezes, ou o cara da agência, o criativo e tal, ele usava uma fonte que não tinha a versão de impressão, não tinha a versão OTF. O que acontecia? Meu chefe pegava o trabalho e falava, Diego, agora você vai criar uma fonte.
E eu tinha que criar a fonte, porque o cliente fez numa fonte que só tinha no computador dele e não tinha a versão para impressão. Então aprendi a fazer fonte. Tinha um programa da Adobe que chamava Fontographer. Não sei se existe mais, mas eu sei que hoje a gente não precisa criar fonte, né? Tipo, não é uma necessidade, mas era uma necessidade, era a rotina do design. Paginação e diagramação tem diferença, tá? Paginação, diagramação e editoração eletrônica. Não sei se ensinam isso na faculdade hoje. Tem essa diferença? Tem, professor? Tem essa... Porque assim, para nós, naquela época, eu vou falar o conhecimento daquela... Porque tudo isso vai evoluindo e vai incrementando e vai mudando. Mas para mim, paginador era o cara, era um tiozão, cabelo branco, pegava uma régua, um compasso, ele fazia o layout ali. E ele chegava para mim, ó menino, vai lá, põe no computador. Então isso era o paginador. O paginador, ele trabalhava até numa unidade de medida chamada Picas. Vocês já viram esse negócio? Que é o Picas. Então eu trabalhava em Picas, ele fazia tudo aquilo lá. E eu tinha que depois, né, na minha cabeça, 15, 16 anos, converter aquilo para milímetro, para centímetro, era um saco. E fazia isso depois no software, que era a editoração eletrônica. Soltar filme, né, fazer o fotolito, aquele filme que eu falei para vocês, ver a retícula contra fio, fazer prova cenográfica, cromalim, plotagem, calibrar monitor, que hoje se fala muito pouco de calibrar monitor, né? Vocês sabem que tem diferença, né? Você olha um monitor, uma arte, você olha no outro, a arte, você fala, pô, alguma coisa está esquisita aqui. Naquela época, toda semana, toda segunda-feira, o primeiro trabalho do Birô era você pegar a arte que saiu na gráfica do trabalho mais recente, abrir o monitor de todo o Birô de fotolito, todas as telas tinham que estar iguais. Só que eram estar iguais não na visão de uma pessoa, mas na visão do operador de Macintosh da época, do DTP. Então cada um tinha que falar, para o meu olho essa tela está igual a essa, para o meu olho essa tela está igual a essa. Tudo analógico. Então se você for no Photoshop, você vai ver que lá aqui em editar, configurações, pré-definições de cores, CMYK, swap, gama, tudo ali a gente mexia. Hoje em dia se mexe pouco, porque tem umas configurações padrões que são melhores do que naquela época. Naquela época você tinha monitores daqueles de tubo, né? Então o seu monitor, essa semana ele dava uma cor. Daqui um mês era outra cor. Daqui 2 meses era outra cor. Gastava o tubo. Então você tinha que calibrar toda hora. Era um saco. Mas eu aprendi a essência por trás das coisas, né? A impressão digital a laser, começo da impressão digital. Hoje quando a gente vai na gráfica rápida, não tinha isso. Tipo, é uma novidade. Era aquelas primeiras impressoras digitais a laser. É uma novidade. Densitometria, ver os pontos, né? Quadricromia, como funciona o processo de cor-luz, que é basicamente o CMYK. Pestap, que é uma coisa que eu aprendi, que é do Arco da Velha, mas do Arco da Velha para mim, né? Porque, tipo, tem pessoas que eu conheço que não são nem da terceira idade, vamos colocar assim, né? E conhecem de Pestap, trabalham com Pestap. Evolui muito rápido as artes gráficas. O pessoal da época que eu trabalhei nesse Birô, eles falavam que as artes gráficas evoluíram como a aeronáutica. Então foi muito rápido. Então, do 14 bis do Santos Dumont até o Airbus de hoje, é um pulo gigantesco, e foram muito poucos anos. Menos de um século. Então eu aprendi toda essa parte off, para depois começar a evoluir isso por algo mais online. Segundo passo, 2002, editora CD Expert, não tinha SXC.HU para quem utiliza, o Shutterstock. Você tinha esse cara aqui que era um pacote com 10, 12 DVDs, chamado Emera, que você tinha que pegar o DVD, jogar na tua máquina, pegar o preview, fazer o download, tudo isso para usar uma foto. E antes disso, eu não coloquei lá no Birô, a gente escaneava um livro do Image Bank ou do Getty Images, que era bem tosco. Você escaneava um negócio, ficava horrível, você tinha que tratar a imagem, enfim, impraticável. Mas é o que a gente tinha na época. Photoshop 6, o Illustrator já entra aqui para dar lugar entrando na suite Adobe mais presente. E o InDesign, que trouxe uma revolução, que você conseguia fazer drop shadow, criar sombrinha nos boxes, direto no programa de editoração. O PageMaker, que era o antecessor do InDesign, ele não tinha essa possibilidade. Então foi uma revolução. Você conseguia ganhar tempo. Você não precisava ir para o PSD, fazer alguma coisa lá pesada para depois jogar no PageMaker ou no Quark. Então o InDesign ele ajudou muito nesse sentido. Dava um monte de pau, mas era muito bom. Bom, CD Expert, eu trabalhei com essas revistas, PC Expert, Doutor Expert. Eu fui contratado, na verdade, porque o diretor de... Na época ele chamava diretor de arte, mas com o conceito que eu tenho na cabeça hoje, ele era diretor de criação, porque todo mundo que trabalhava para ele era diretor de arte. Tem essas coisas de conceito também, é meio confuso. Mas basicamente eu fui contratado para fazer diagramação de revista, criação de capas. Só que eu tinha um problema, porque toda a minha carreira antes daqui, e aqui eu estava com 17 anos, toda a minha carreira antes daqui, com 17 anos naquela época, você tinha que falar, eu tinha que pagar o sorvete para a namorada, tinha que levar no cinema, tinha que trabalhar, minha mãe e pai não davam nada não. E aí o que aconteceu? Eu descobri que eu não sabia criar.
Isso é um problema, porque eu achei que, tipo, eu mexia no computador, era isso, eu era um mexedor de computador. E eu não sabia criar. E aí eu me enfrentei ao seguinte problema, eu me vendi muito bem pro meu chefe. Ele falou, pô, esse cara conhece um monte de software, ele lê retícula, tipo, esse cara é um superdotado, tipo aqueles caras que ganham Olimpíada de Matemática, contratar esse cara. Só que ele não sabia que eu não sabia criar. Então esse era o meu problema. E eu falei, não, agora eu preciso aprender. Então esse foi um desafio muito grande que eu enfrentei, eu preciso aprender como criar. E aí fui atrás, né, tipo, como eu vou pensar. A minha família me ajudou bastante. Uma coisa que eu sempre falo, também uma coisa que foi bom na minha carreira, a minha família, eu falo que às vezes é a família dos Gracie, do design e da comunicação. Minha mãe trabalhou na editora Símbolo, jornais, meu pai trabalhou com diagramação, direção de arte, meu tio trabalha com direção de arte até hoje, eu tenho um primo na Austrália que é design gráfico, eu tenho um tio que é fotógrafo, eu tenho um primo que, tipo, a família inteira você vai pegando, tipo a família dos Gracie, assim, todo mundo está na área da comunicação. Então isso ajuda, porque todo churrasquinho que a gente fazia era para falar de como fechar arquivo, que dava pau, o ponto, a retícula. Então desde criança, até o ponto, minha irmã trabalha comigo hoje. Até o ponto que minha irmã, um dos primeiros presentinhos que ela me deu com 3, 4 anos, ela chegou lá pra você. Eu falei, o que é? É um folder. Eu falei, pô! Então assim, era uma coisa que estava na família. E eu tive que vencer esse desafio de criar. E eu aprendi o quê? Criar, desenvolver projeto gráfico. Eu aprendi a trabalhar em equipe, tá? Eu aprendi silkscreen, que era um processo de impressão que eu não conhecia, porque para fazer estamparia do CD você precisa saber silkscreen. Trabalhar em dupla de criação, que é complicado, você ter um redator do teu lado e tal, mexe nisso, mexe naquilo, gostei e tal, para quem é da área de design é uma coisa complicada, aprendi a fazer isso. Meu próprio patrão me dava freela, então foi legal, aprendi a fazer freela, trabalhei nessa editora, e uma das habilidades muito importantes eu aprendi a escrever, cara. Olha que oportunidade que eu abracei, então vão abraçando as oportunidades. Aqui eu aprendi a escrever, que lá na frente me deu a possibilidade de lançar um livro, mas começou aqui. Então assim, quando vocês verem que alguma coisa na carreira de vocês te dá a margem para você aprender algo novo, abraça, porque isso vai agregar no conhecimento de vocês e vai fazer com que vocês tenham mais competitividade, tá? E aprendi até a revisar, porque não pode dar errado. Quem trabalha com gráfico, quem trabalha tanto com arquitetura ou com design gráfico, não pode dar errado. Deu errado, você está na rua. Deu errado é 5, 10, 15, 20, 30 mil reais. Eu tenho um tio que foi demitido porque ele fez uma Kombi, na época era Kombi, cheia de catálogo de moda, tudo errado. Ele mandou a capa errada para a gráfica. E aí foi demitido, rodou. Mas assim, não dá para errar. No digital, você errou hoje, você vai lá, dá um delete. Você errou hoje, sobe a foto de novo no FTP, tira do WordPress. Você tem hoje tudo isso ao seu dispor. Algo que eu valorizo muito de quem vem do off. O cara do off não erra. O cara que vem do off, ele é um cirurgião, ele sabe o que ele vai fazer. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe que não dá para encher um monte de lixo no pasteboard lá na área de trabalho, que aquilo pode dar pau na gráfica. Ele sabe disso. O cara do digital não. Uma grande diferença que tem o profissional que veio do off é essa. Ele é muito mais preciso. Usem isso a favor de vocês. Não tem nenhum problema se você veio do off e foi para o on, se você veio do on e foi para o off. Mas existe uma diferença na sua essência profissional. O cara do off ele é muito mais calculista, ele é muito mais preciso. E isso eu acho que é algo que o mercado valoriza hoje. Isso é um diferencial de quem veio do off. Bom, 2003, essa era a minha máquina na época, uma iMac 233 MHz. Era uma baita de uma máquina, né? Vocês estão olhando para uma máquina de top de linha. E eu tenho uma calça velha aqui do lado, a foto original. E aí essa máquina foi a primeira máquina que eu tive na DY3, que foi a minha primeira empresa. Eu tinha 18, só que eu montei numa sociedade familiar. Eu praticamente era o cara da execução e os outros 2 sócios eram vendas e a parte mais administrativa. Só que, ao longo desse percurso, as coisas nada deram certo. Nenhum ali era empreendedor. Todo mundo tinha vindo do mercado. Eram membros dessa família Gracie que eu falei para você. Só que ninguém ali sabia montar empresa, ninguém sabia fechar contrato, ninguém sabia fazer negócio, ninguém sabia mandar um orçamento, ninguém sabia nada disso. E aí eu falei, pô, eu tive que aprender a criar, né? Foi difícil. Será que dá para aprender isso? Será que se eu correr atrás eu consigo entender qual é a direção? Porque a gente fica perdido. Não sabe para onde ir quando você monta um negócio. É um vale inóspito. Pior do que aqui onde nós estamos, são muito poucos os eventos que tem para empreendedores. O Sebrae faz um trabalho maravilhoso. Se algum de vocês quer montar um estúdio,
Ó, estúdio, falando palavra antiga. Quer montar uma agência, quer montar um escritório, quer montar uma consultoria, vai atrás do Sebrae, eles têm um conteúdo muito legal. E a Endeavor, também são ótimos. O que eu aprendi aqui? Aprendi a administrar, aprendi a vender, pensar estrategicamente, agregar valor. Você não está vendendo um cartão, você não está vendendo fogo, você não está vendendo logo. Você está vendendo a essência da marca. É aquilo que vai ser a fundação da empresa. Você está representando os valores, o legado, todas as bases que fundamentam a organização. Não é o logo. Então vocês têm que parar com isso também. É uma coisa que você aprende a fazer. Vou vender um logo, vou vender uma planta, vou vender, sei lá, um projeto. Não, é agregar valor. Porque hoje o mercado visa isso, agregar valor. Isso sim faz com que vocês cobrem mais, mas vocês têm que entregar mais. E agregar valor não é só falar bonito. Agregar valor é de fato você fazer algo que de repente o teu concorrente não está fazendo, que é olhar o que o cliente quer e não o que você quer fazer. Ouvir, né? Aprendi a fotografar, porque a gente vendia lá site, tinha, sei lá, espaço esotérico, a gente criou um guia de bairro, sabe? Tipo, foi ali onde eu fui, sabe? Foi a academia, né? Hipertrofismo, você tem 200 artes para fazer. Pizzaria, tatuador, tudo que você imaginar eu já fiz um layout na vida. Porque tinha esse projeto. Gerenciar a equipe, correr risco, fazer site em flash, aqueles sites todo bonitão, que demorava 5 ou 10 minutos para carregar, aprendi a fazer aqui. Palestrar, um cliente chegou para mim e falou assim, Diego, era um cliente da área de estética, a gente vai fazer um evento no hotel chamado Holiday Inn, ali no AMB, é um evento para esteticistas, e você é a agência que atende a gente, você não quer falar sobre marketing pessoal? Tinha 19 anos. Eu falei, não, eu falo, é aquela questão do abraçar, vocês têm que abraçar. E me capacitou para estar aqui hoje. Se eu não tivesse começado lá atrás, talvez eu não tivesse facilidade para expor as coisas que eu penso, talvez eu não tivesse facilidade para colocar para vocês o que eu quero fazer. Hoje, quando eu estou em casa fazendo não é PowerPoint, isso aqui é um PDF, mas quando eu estou fazendo meu PowerPoint, eu sei que quando eu venho aqui passar para vocês, eu tenho muito mais segurança que eu vou conseguir passar o que eu quis. E isso você consegue com prática. Eu abracei, falei para um monte de esteticista, de como fazer um marketing pessoal, nem sei o que eu falei na época. Com certeza se eu assistisse, eu não, talvez ia querer mudar um monte de coisa, isso acontece. Quem já não abriu um layout ou uma planta para vocês que são da arquitetura e falou, pô, por que eu fiz isso? Niemeyer não está mais na moda, não sei o que, Bauhaus, não sei o que, não sei o que. Quem é da área de design talvez tenha a questão da lei áurea, dos quadrantes e tal. A gente começa a ter umas aspirações assim, a simetria bilateral, surrealismo, Leonardo da Vinci. Eu também passei por esses momentos. Hoje eu me debruço pouco com essas questões, mas faz parte. Elas são bem importantes. Aprendi a acompanhar a impressão e fazer a parte de produção gráfica. E aí começamos a entrar no on. Chegando no online, eu me vi nessa batalha aqui de Davi e Golias, porque eu fiz o seguinte, a minha agência, a DY, ela estava num momento onde eu percebia que o mercado começava a mostrar uma queda, as gráficas estavam fechando, os birôs de futuristas estavam sumindo, os clientes estavam pedindo menos orçamento, e eu comecei a ver uma pequena oscilação no gráfico. Sabe o começo da OGX, quando a coisa começou a cair assim? Eu estava lá. Falei, isso aqui tá cheirando estranho, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu conheci uma pessoa, que era da área digital, que tinha mais ou menos a mesma história que a minha, só que no digital. E eu falei, pô, será que se a gente unir força, a gente não consegue montar uma agência, tal, juntando a minha experiência de administrar, a sua experiência no digital, tal, e eu estou disposto a aprender o digital também. E aí a gente montou uma sociedade, e nessa sociedade, meu desafio era esse, eu era um cara que não sabia para onde eu estava indo, mas eu falei, pô, aprendi a criar, aprendi a palestrar, aprendi a escrever, eu devo conseguir aprender a fazer essa migração do off para o on. E foi aí a batalha que eu travei. Vocês vão ter medo. Vai chegar um momento que vocês vão falar assim, pô, não dá, isso não é para mim. Esqueça isso. O medo, ele faz parte. Vocês vão ter medo. Vocês vão falar assim, pô, quem que vai me ensinar a fazer esse layout de site? Como eu vou saber fazer esse e-mail marketing? Nossa, não chega na caixa de entrada, spam, HTML, CSS. Tá, quem ensina vocês a fechar arquivo? Vocês têm que fazer faculdade, vocês têm que estudar com alguém, vocês têm que trabalhar em algum lugar. O digital tem tudo online, o maior professor de vocês é o Google. Hoje o YouTube também, com as pessoas que criam e compartilham conteúdo gratuito lá, tudo tem online. Tudo que é digital está digital. Pronto, é um pleonasmo, vou falar. Tudo que é digital está no digital. No off não. Então vocês têm uma vantagem, tá? Porque o cara que começa no digital, ele começa meio que funcionando na internet. O cara do off, ele tem que estudar. Estudar assim, no modelo tradicional, sala de aula,
alguém ensinando e tal. É muito difícil o cara que começou a fazer design gráfico na unha e conseguiu ter uma carreira assim de crescimento rápido, porque começar na unha é muito difícil, tá? No off. E foi aí aonde essa história de tango aqui aconteceu. Aqui nós temos 2 dançarinos, o cidadão da direita aí, eu não vou revelar o nome dele, tá? Porque talvez ele possa assistir, eu estou gravando a palestra. Mas foi o cidadão que me fez passar por um dos momentos mais difíceis da minha carreira. Eu vendi um projeto em 2009, que era baseado num site do Google experimental chamado iGoogle. Não sei se alguém viu esse projeto, iGoogle. Tinha uns widgets que você clicava e arrastava. Naquela época era, nossa, disruptivo total, não tinha tecnologia para aquilo. O pessoal hoje chama de Ajax e tal, mas enfim, eu não vou falar de código aqui, mas era um negócio da hora. É tipo Flash, só que não era Flash. E eu vendi esse site e eu falei, pô, preciso de alguém para fazer. E só tinha um cara que eu conhecia do meu círculo que sabia fazer isso, que era esse cara aí. E aí eu fechei o projeto com ele, vendi o projeto caro e tal, e fiquei todo felizão. Não, vou lançar, vou ser de vanguarda tal. Eu gosto disso, eu faço muita coisa na minha carreira de vanguarda porque eu gosto. É uma coisa que está no meu DNA, eu sempre gostei disso. E ele me liga e fala assim, Diegão, então cara, não vou fazer o projeto mais. Eu sei que eu era o único programador que você conhecia tal, mas eu fui para Buenos Aires e estou muito feliz aqui. Estou até fazendo aula de tango. Cara, vocês não imaginam o que aconteceu comigo. Minha cara foi no chão, assim, eu caí naquele momento. Porque eu falei, como que eu vou resolver esse problema? Era uma tecnologia nova, ninguém sabia mexer naquilo. Eu vendi um projeto caro porque estava vendendo uma tecnologia nova, e eu estava lascado. Não tinha como resolver de forma... Na minha cabeça não tinha. Minha vontade era responder, tipo o Pablo Escobar, eu vou matar tu papá, tu hijo, tu família, cabrão. Essa era a minha vontade. Só que não, engoli seco. Tá bom, seu fela. Desliguei e tal. E aí, esse cara aqui, ele me ajudou, cara. Hoje eu sou grato a ele, eu sou grato a você, cara, que está assistindo esse vídeo. Você me ajudou. Por que ele me ajudou? Porque no dia seguinte, eu falei, eu tô lascado. Sabe aquela história que você tá? Você tá lascado. Vocês já venderam um projeto que vocês não sabem fazer? Várias vezes, né? Eu sei disso. Mas esse aqui era muito difícil, porque era uma tecnologia que não tinha conhecimento no Brasil. Eu fui estudar, eu fui lá não sei o que tinha na época, devia ter Google. Como fazer um site, não sei o que, não tinha. Você conhece alguém que conhece alguém no Orkut? Tipo, me indica alguém no Orkut? Ninguém, eu não recebia 0 scraps. Ninguém respondia. Foi aí que eu me senti na situação de Hello Darkness, my old friend. Não tinha caminho. Estava lascado. E aí eu fiz o seguinte. Eu fiz aquilo que muitos de vocês já devem ter feito. Quem não fez, eu convido. Que é ir ver esse objeto analógico chamado livro. O livro, tem tudo lá. Antes de estar no digital, está no livro. E eu aprendi, basicamente, num processo doloroso de 1 ano, 2 coisas que me ajudam até hoje. 2. Foi uma não, foram 2. Eu aprendi a programar, que é bizarro, eu tomei bomba na faculdade de engenharia. Eu não sabia fazer nada em Delphi, em Pascal, aquelas linguagens esquisitas. Mas por que eu fui atrás dessa linguagem? Tem um porquê. Quem já ouviu falar de Ruby on Rails? Linguagem do Twitter, Ruby on Rails. A editora Abril faz site em Ruby. Mais alguém? Só você que conhece Ruby? Aqui, pouquinhas pessoas. Mas se vocês querem começar numa linguagem de programação, vocês que têm um mindset de designer, vai para Ruby. A galera do Ruby, eles se autoproclamam como a galera do código bonito. Tipo, a gente faz código como arte. Tem uma frase deles que eu acho da hora. Até imprimi aquela folhinha e coloquei quando eu estava lendo o livro. Código é poesia. Eu falava, nossa, eu sou um poeta do código. Tipo assim, eu me sentia mais designer estudando isso. E eu li todos esses. Eu tenho esse aqui e tal. Eu tenho quase todos esse aí. Esse aqui era o livro da época que ensinava você a fazer um e-commerce. Fiz o meu testezinho, aquelas pagininhas de... Para quem já mexeu com programação, aquela pagininha Hello World, como é que vai e tal. Todo esse conhecimento me serve até hoje. Pode, você tem agência e tal, você usa programação? Uso. Nenhum programador me enrola nunca mais. No tango. Eu sei o que está por trás. Eu entendi a essência. Vocês têm que entender como funciona o processo de desenvolvimento. Vocês não precisam entender programar. Esse tipo de raciocínio, para você entrar no digital, é importante. Porque vocês vão entender o que é banco de dados, como se relaciona. É umas palavras tudo difíceis. É tipo essas palavras que a gente utiliza na criação, sabe? Fundo chapado, DPI,
faz um negócio assim, meio um splash, que se você falar isso pro programador, ele fala, pô, o que esse cara tá falando? Tipo, faz um negócio tipo, tomou água? Tipo, não faz sentido. Então você vai aprender essas terminologias. Em 2011, juntei todo esse conhecimento e falei, pô, vou compartilhar isso com o mundo. Eu aprendi muitas coisas legais. Eu aprendi um conhecimento que não tem em português, que foi onde eu tive a possibilidade de lançar um livro pela editora Brasport, que é a criação de sites na era da Web 2.0. Isso era 2011, eu comecei a escrever em 2010. Quem aqui já escreveu livro? Você já escreveu, nem que seja e-book, alguma coisa assim? Quem escreve aqui? Escreve. Só uma pessoa? Só? Ali? 2 pessoas. Eu convido vocês, eu desafio vocês a escrever. Eu não conheço um cara bom, muito bom, que não escreva. Fica a dica. Vocês já devem ter ouvido falar da África, da agência W Brasil, que hoje eu acho que é W Macan. Esses caras são o quê? Designers? Diretores de arte ou redatores? Os grandes donos de agências são redatores. Não tem essa de, o cara mexe no Word. Ele salva ponto .doc. Vão correr atrás disso. Todo mundo tem habilidade de escrita. Vocês se comunicam, vocês estão na faculdade. É só aperfeiçoar, é só lapidar. Só lapidar. Só ir lapidando que vocês chegam lá. Bom, nesse meu livro eu falo desde a etapa de atendimento, planejamento, arquitetura, criação, redação, otimização. Eu falo de praticamente todas as áreas do processo de uma agência digital, sem falar de técnica, especificamente. Eu falo de conceito, de metodologia, coisas que são muito bem atuais, entendeu? Processo, que é algo que você aprende uma vez e você segue. O off, no meu dia hoje, ele está muito ligado ao processo. O processo do off e o processo do on é muito similar. Sabe o carimbinho do Photoshop? Sabe o Pen Tool? Eu via essas ferramentas. Lá nos meus 14 anos, no comecinho, nos anos 2000, eu via esses processos. O aerógrafo. Quem já viu o aerógrafo aqui? Existe aerógrafo. Vai procurar no Google. Tem aerógrafo. Tem lá no Photoshop, mas tem na vida real. Vai manusear um na vida real para você ver, esse é o aerógrafo para dizer, e depois você vai no Photoshop. Para você entender como a ferramenta funciona. O Photoshop foi criado na realidade. Não foi uma invenção da cabeça de alguém. E foi baseado no que existia na época. 2013, eu falei, por que não compartilhar esse conhecimento com as pessoas e ajudar elas também a fazer a migração do off para o on? Foi aí onde eu propus o curso na Escola Pan-Americana de Artes, que era do off para o on, e foi um curso muito legal, que tinha uma turma bacana assim como vocês, que estavam se formando em áreas off, que a gente chama hoje de off, arquitetura, design, moda, praticamente tudo que envolve design tem uma mentalidade muito parecida, né? Depois muda o formato, né? O pessoal chama de suporte, né? Onde você vai colocar. Você tem um design que você pode materializar em concreto. Então, você pensa no design, pode ser uma embalagem, pode ser uma peça digital. E esse pessoal aqui, da Pan-Americana, foi um pessoal que eu ajudei e até hoje eu mantenho contato com vários deles. Porque é um processo onde eu me tornei um dos mestres deles. E eles recorrem a mim, é muito gostoso. O processo de ensinar. Outra dica que fica para vocês. Ensinem. Não, mas o cara vai aprender o que eu estou fazendo e vai me passar a perna, e aí como é que eu faço? Essa mentalidade está errada. Eu não conheço um cara que está lá no topo e não ensina. Ensinem, compartilhem o conhecimento. Compartilhar toda vez. Eu estar aqui, vale por um mês eu lendo o livro. Só de eu estar falando isso para vocês, eu reafirmo isso em mim e torno isso automático. Isso passa a operar, falar um pouco de neurociência, neuromarketing, passa a operar nos meus instintos. Passa a operar no meu cérebro reptiliano, passa a ser algo automático. E quando você faz alguma coisa na sua profissão que é automático, parabéns, você está na maestria. E é isso que eu busco aqui. Cada vez que eu compartilho conhecimento, mais próximo de um mestre Jedi nessa área, eu estou. Convido vocês a fazerem isso. Expliquem, compartilhem, ensinem. Até os mais difíceis, tá? Meu maior desafio, às vezes, é tentar ensinar para alguém uma coisa que a pessoa não consegue entender. Aí eu fico louco. Aí eu faço desenho, eu dou pirueta, aí eu ensino. Vai aprender. O que eu aprendi nessa agência digital? Aprendi a programar, que foi uma das habilidades mais difíceis da minha vida. Um cara que tirou 0, eu tirei 0,25 numa prova. Vocês sabem o que é 0,25? Alguém tira 0,25 aqui? Eu me solidarizo com quem tira 0,25. Eu sei o que é tirar 0,25. Contar uma história paralela. Eu fiquei famoso na faculdade de engenharia, não era por conta da minha matemática ou física. Eu era famoso na escola de engenharia por criar os banners da semana da engenharia. Então eu era o designer dos grupos.
Então, aqui, eu fiquei muito feliz que eu aprendi a programar. Isso pra mim é uma vitória. E eu aprendi outra coisa que esqueci de falar pra vocês. Todos os livros que eu baixei eram em inglês. Aliás, que eu comprei na Amazon. Eu aprendi a base do inglês técnico lá na história da Amazon, que me serve hoje. Hoje eu tenho clientes fora do país. Graças ao inglês. Sem o inglês, no communication. Então vocês têm que falar inglês. E eu estou buscando espanhol. Por quê? Porque tem nessa crise uma oportunidade. E a oportunidade está onde? Em todos os lugares. Bom, aprendi a blogar, fiz um blog na época. Aprendi a dar aula, por causa da história da Pan-Americana. Eu fui me desafiando, eu falei, será que eu dou aula? Será que dá para dar aula? Não sei o quê. Fui atrás e fui fazendo. Aprendi todas essas palavrinhas da área de computação, design de interface, análise, SEO, BI, mídia online toda. Aprendi social media, redes sociais, Orkut, né, da época. Mas é a base de hoje. Quem aprendeu a mexer no Orkut, não vai igual o Facebook, mas aprendeu a essência, né, o que é uma rede social. Você não vai postar, tem coisa que não se posta. Enfim, você aprendeu. Ficava lá, é que ninguém vai ter acesso ao Orkut, mas a comunidade de diretores de arte Brasil, eu estava lá todo dia. Nossa, era lacros textão. Eu lembro que um dos tópicos que era mais ativo era criação é um dom. E aí no meu livro eu lancei um capítulo com um post que eu debatia no Orkut, olha que bizarro, que chamava Criação não é um dom. Eu defendo que criação não é um dom. Eu aprendi a programar, pô. Quando eu aprendi a programar, eu falei, bom, qualquer coisa dá pra você aprender. Tipo o Neo do Matrix. Matrix vocês viram, né? Vocês não viram falar. Então, basicamente você consegue perverter o sistema, você consegue fazer as coisas se adaptarem a você. E a gente não é ensinado a fazer isso. Uma pena, mas vocês têm essa capacidade. Eu não sou nenhum super saiyajin, né? Eu ia falar outra coisa. Que isso, de repente, fica aí. Usabilidade, análise, SEO, blogar, lecionar, e-commerce, vídeo online, enfim. Tudo isso aqui é um monte de palavra, é um monte de coisa. Você fala, pô, eu faço design, eu tenho que mexer com Photoshop, Illustrator, Corel não. Eu tenho que mexer com uma série de coisas. É bullying, tá? É bullying. O Corel hoje é um software super maduro, super bacana. O problema do Corel começou lá atrás. O problema do Corel era no ano 2000, Diego sentado na frente de um computador, com sua carteira de trabalho de desktop publisher, tendo que mandar um trabalho para a gráfica, e aquele trabalho não saindo na máquina que imprimia o fotolito. Não saía. E a gente batizava de Corel pau, porque você imprimia e não funcionava. E esse problema que o Corel tinha foi resolvido. Só que ficou aquele estigma, ficou aquela dor. Eu lembro do Corel, eu lembro de horas perdidas, eu lembro de esporro, eu lembro de um monte de coisa que você não quer lembrar. Hoje é um baita no software, eu acho que você tem mais ferramenta que o Illustrator, mas criou aquela rogeriza, sabe? O pessoal de gráfica gosta, adora, porque hoje em dia ele facilitou a impressão, mas esse era o problema do Corel. Word of Corel. Agência 360. Em 2014, eu tive a oportunidade de fazer uma fusão de empresa. Eu tinha uma agência digital, tá, que era a D2B. Conheci duas pessoas que se tornaram meus sócios. Eles tinham uma agência in-house, uma agência dentro de uma empresa, no segmento de varejo. E a gente decidiu unir forças. Eu falei, pô, a gente conhece de varejo, você conhece de digital. Vamos juntar? Vamos fazer um negócio diferente? Eu falei, pô, mais uma vez topei um desafio. Foi um desafio que pra mim, falei, pô, hoje eu posso então ter uma agência 360, fazer off e on. E percebi ao longo do percurso que há uma certa complexidade no off e no on, muito difícil de você lidar. É muito difícil hoje, parte do trabalho que eu estou fazendo aqui hoje com vocês é explicar que é possível você ser um profissional híbrido, tá? Vocês serem poliglotas, assim, você não tem que fazer. Você pode fazer um wireframe para site, uma planta baixa de uma casa, design de uma embalagem, pintar um muro, lavar uma louça. Vocês são capazes, vocês têm capacidade para isso. Só que nem todo mundo. Então era muito difícil, de repente, para mim, amarrar um projeto off e on de uma forma que eu ficasse satisfeito no final. Opa, spoiler. Era muito difícil ficar satisfeito no final. E eu falei, pô, deixa eu focar naquilo que eu já masterizei de alguma certa maneira, que é o digital, e de repente seguir numa linha um pouco diferente, que é juntando todo esse conhecimento de aprendizado como empreendedor. Quando lá no começo da palestra falou que eu já atendi mais de 350 clientes, mais de 350 eu coloco porque foi as pastinhas que eu consegui contar nos meus backups, dos meus CDs, dos meus DVDs, dos meus... Quem não lembra, mas tinha um negócio chamado Zip, tinha um negócio chamado Jazz, tinha tipo mídias esquisitas antigas.
eu já contei mais de 350. Então eu já falei com um advogado, com um tatuador, com um dono de varejo, toda indústria, moda, pula-pula, bungee jump, tudo que vocês imaginarem, eu já tive como cliente. Me deu um conhecimento muito bom. Foi uma coisa que eu não imaginava que ia acontecer. Mas deu um estalo na minha cabeça e falou, Diego, você entende de negócio, cara. Você entende como funcionam as empresas, porque você ouviu a dor do João, do Pedro, do Paulo, do Zezinho, tipo pastor ou padre, né? Você ouve as pessoas, você vai acumulando conhecimento ali, porque você vê as dores das pessoas. E foi aí onde eu falei assim, pô, eu preciso montar um negócio que tenha a minha essência, que tenha o meu aprendizado, que tenha a minha filosofia que eu desenvolvi ao longo do tempo. Foi aí onde eu montei a agência General Marketing, que a gente se considera uma agência estratégica, justamente por isso. Eu atuo hoje com os meus clientes como de fato um general, não no sentido que a gente imagina de autoritário, mas no sentido de direcionar para onde nós vamos. Quando você entra na guerra, você não quer entrar para perder, você quer entrar para ganhar. E as empresas, elas querem o quê? Ser a primeira, ninguém quer ser o segundo. A General vem com esse viés. Eu trago essa expertise, essa bagagem de business, junto com marketing, que foi uma coisa que eu aprendi na raça, lapidando, e com tudo aquilo que eu vivenciei, com uma equipe que também eu incentivo a ser cada vez mais multidisciplinar, correr atrás de várias áreas, com uma filosofia diferente das minhas outras empresas e com um perfil estratégico. Espero que você tenha gostado dessa palestra, que você tenha aproveitado o vídeo, que tenha levado um conteúdo diferente para você do que eu estou acostumado a postar no canal, que você tenha entendido aí como migrar do design offline para o design digital, essa conversão do analógico para o digital que eu vivenciei, e espero que também você deixe seus comentários, o que você achou, qualquer dúvida e tudo mais. Mais do que tudo, esse vídeo eu sei que ajuda muito pessoas que estão na época de universidade, universitários, que querem buscar um caminho a seguir em suas carreiras. Espero que esse vídeo seja uma contribuição para que você aí do outro lado possa ter aprendido um pouquinho. Tá bom? Muito obrigado por assistir e compartilhar aí, dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal. Falou e aquele abraço.